vai ser muito útil. Eu quero perguntar pra você qual foi a parada mais legal que você viu sendo arqueólogo. Tipo, tá. O que tem lá no seu museu lá que é a Vou falar a parada legal, A mais então. importante, A assim, mais. nossa, isso aqui é... Antes de falar da parada legal, só explicar que eu falei que eu fiz o curso até para poder construir o museu, que eu comecei a contar, né, que eu precisava. E conseguimos construir o museu, agora o curso é para manutenção do museu também. Então, todo mundo que é aluno do Bíblia Comentada tem o nome dele na entrada do museu, a gente colocou um painel. Nossa. Aí você chega lá e digita o seu nome, aparece um folder de agradecimento com o certificado, porque você legal. ajudou a construir o Que museu. legal, mano. A parada mais legal do museu. Aí eu não posso esquecer a pergunta dele lá, né? Ele perguntou essa é né? A da noite. Mano. De todas as peças que eu tenho lá, a mais legal de todas, eu vou mostrar pra você. Dá pra dar uma gugada numa coisinha e mostrar uma foto aqui? Essa aqui não vai ter problema de copyright, não. Não. Escreve assim, tijolo Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ó, O Google arruma. O Google arruma. Ele vai entender. Escreve Nabucodonosor, aí é... Tijolo Nabucodonosor? Tem um memezinho de um rapazinho na internet falando assim... Quem foi esse mano? Ele foi o rei da Babilônia. Ah, eu já ouvi muito dele. É. Mas nunca soube. E eu vou falar como é que um artefato dele veio parar na minha mão. Já que você quer saber a peça mais legal. O Serginho vai ajudar lá. Ele vai mostrar a foto daqui a pouquinho. O Nabucodonosor foi o rei da Babilônia. Ele era filho de Nabopolassar. O grande império do mundo, no 7º século a.C. Não tem uma foto melhor não, Serginho? Põe imagens aqui que eu acho que vai aparecer alguma coisa melhor. Pode pegar essa aqui então. Aqui ó, embaixo tem uma melhor aqui embaixo, ó. Baixa mais. Essa aqui, ó. Isso. Não sei como é que tá a resolução. Ó, ex-ateu, graças a Deus, olha. Eu nem sabia o que era isso aqui, ó. Rimou. Ex-ateu, graças a Deus. Acho que essa aqui tá com resolução melhor, né? Não sei. Vê aí que tá com resolução melhor. Não, se você clicar na coisa, ela enche... Só clicar aqui na tela, ela vai aparecer aqui do lado. Ó. Abre só lá. É. Só abre ali? Não tem como botar a tela cheia? Bom, tudo bem. Esse tijolo aí... Vamos falar primeiro do Nabucodonosor. Sim. Nabucodonosor foi o grande rei da Babilônia, filho de Nabopolassar. Aí, ó, tá ótimo, obrigado. E o pai dele derrotou a Assíria. E Nabucodonosor, o filho dele, assumiu o poder e a Babilônia se tornou a grande potência mundial. Hoje é Estados Unidos, na época era a Babilônia. E o Nabucodonosor, ele fez um estrago em Jerusalém, porque ele em 587 a.C., ele foi lá, destruiu o templo de Jerusalém, levou os judeus presos para a Babilônia como escravos, uma situação de humilhação terrível. E a Bíblia conta a história do profeta Daniel, que todo mundo em casa deveria ler. Daniel tem profecias muito interessantes sobre a volta de Jesus. Daniel deu até data para alguns acontecimentos que aconteceram séculos depois dele. E é tão séria essa parada que sabe quem estudou Daniel e falou mais sobre Bíblia do que sobre ciência? Quem? Sir Isaac Newton. O brabo? Estudou Daniel. O brabo. Tem, inclusive, um livro dele, As Profecias de Daniel e Apocalipse. Eu fui à casa de um senhor, um colecionador de livros antigos, o senhor Aristóteles. Interessante, o nome dele é de culto, né? Aristóteles, muito querido ele. Eu jurei que você tava falando do mano mesmo. Não, esse é um outro, daqui de São Paulo. Inclusive, o senhor Aristóteles, um abraço pro senhor aí. E ele me mostrou um livro do Isaac Newton, da primeira edição. Nossa senhora. Das profecias de Daniel e Apocalipse. Isaac Newton escreveu mais sobre Bíblia do que sobre ciência. E ele escreveu sobre as profecias de Daniel. Daniel foi um dos jovens que foi levado cativo, preso, de Jerusalém para a Babilônia. Agora congela essa história bíblica aqui, que eu vou entrar no artefato. Sim. Há uns 40 anos atrás, os brasileiros trabalhavam no Iraque, na Mendes Júnior, em construção civil. E um brasileiro, todo sábado, ia fazer o quê? Visitar as ruínas da Babilônia. Um monte de tijolo, pedra, julgado, não tinha nada lá para ver. Aí quando ele voltou pro Brasil, ele falou assim, rapaz, eu vou voltar pro Brasil. Ele fez amizade com um cara que cuidava lá. Cara, deixa eu levar um souvenir. Pode levar, o que você quer? Eu quero levar essa pedra aqui. Pode levar. Ele disse que vários dias ele chutava essa pedra, que na verdade é um tijolo, para debaixo assim, porque tinha uns desenhos. Aí ele falou, achou bonitinho. Aí quando ele trouxe isso aqui pro Brasil, ele falou, o que eu vou fazer com esse negócio?
Eu vou jogar isso fora. A mulher dele, não joga fora, não, já que você trouxe. Dá pro professor Paulo Barbosa, que ele é professor de História e Religião lá na escola adventista, lá no Espírito Santo, ele vai servir. Aí esse professor ia dar aula de religião e de história, mostrava, isso que veio da Babilônia. Ah, que legal e tal. Quando esse professor Paulo Barbosa aposentou, que hoje ele já faleceu, ele foi visitar o UNASP, onde eu dou aula. Nessa época, o museu ocupava uma salinha, como eu falei com vocês. E eu tenho um pouquinho de tijolos lá com escrita cuneiforme, esse tipo de escrita que usava na Mesopotâmia. E ele falou, eu tenho um tijolo com esses desenhos lá em casa, eu vou doar para vocês. Meu olho cresceu. Falei, como é que é? Peguei o carro, vazei na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele colocou esse tijolo no meu colo. Nossa. E você já sabia de onde era? Na hora. E ele falou, Babilônia, Iraque. Eu falei, isso aqui é sumério ou babilônico, alguma coisa. Quando ele botou na minha mão, eu falei assim, pastor, que ele era um pastor. Eu falei, isso aqui não é desenho, isso aqui é escrita acadiana. Ele falou, o que está escrito aí? Eu falei, não dá para ler igual você ler a Folha de São Paulo. Mas a gente, em arqueologia, estuda. Eu estudei acadiano, estudei grego, hebraico, latim e egípcio. Você tem quantos anos? 53. Tá mentindo, mano. Eu ia falar o nome do... Eu ia fazer merchan. Você sabe falar acardiês? Assim se fala, acadiano. Não são línguas que a gente fala porque são línguas mortas. Você decifra. Tá, você Estuda. só lê, né? Você lê, decifra. E não é uma coisa assim, como eu nunca lecionei acadiano, eu não tenho aquela fluência toda mais. Eu fiz uma introdução. Egípcio, eu lecionei uma época egípcio lá no seminário de teologia. Então você sabe o que tá escrito isso. Eu traduzi. Aqui, meu Deus, que louco tem um isso. asterisco na primeira linha lá em cima, você lê Dingir. Dingir. Dingir é um epíteto, é um prenome de alguém importante. É como falar Sir. Uhum. Você já sabe que é o nome de alguém importante. Mister. Essa língua da Babilônia aqui, que era a língua falada na época do que Daniel estava lá na Babilônia. Certo. Ela não é ela não é alfabética. Ela não tem A, B, C, D, E, F. Ela é uma língua silábica. É pá, pé, pi, do, na, que é assim. Você entendeu? Sim. Então você tem Dingir, Nabu, Kudu, Ri, Uzur. Nabucodonosor. Uhum. Aí, lá na frente tem como se fossem duas trombetinhas assim. Você lê Lugal, que significa rei. AKD, de Babilônia. Para resumir, as três linhas estão assim. Eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Eságila e Êxida. E aqui está um pouco borrado, mas a gente deduz que é filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. Mano... Aí eu publiquei a tradução, porque quando você está dando aula na universidade, você tem duas esposas para alimentar. Uma é a esposa com quem você é casado mesmo, a outra chama-se currículo Lattes. Se você não publicar artigo científico... Não vale. Publiquei o artigo científico. Anos depois... Tem que vir alguém, tipo assim, você decifrou, mas tem que... Isso que você está dizendo é alguém dar chancela. Não, claro, um artigo científico, ele é revisado por pares. Você entendeu? Não pode o Rodrigo vir falar que não, uma pedra. Se eu escrever um artigo científico falando que essa água aqui tem um fluido tal que combate o câncer, a revista vai pegar e ela vai colocar chama pareceristas cegos. Ela vai pegar aquele artigo, tirar o meu nome e colocar na mão de 2 especialistas que vão fazer a análise. Entendi. Isso depois de passar pelo editor. Se for aprovado, é que a revista vai ser revista indexada. Muito foda. Aí depois que eu publiquei a tradução, veio a vez de publicar com a USP, com o IPEM da USP, a data desse tijolo. E você tem várias maneiras de fazer uma datação. Você pode fazer com o carbono 14 para material orgânico, você tem o potássio argônio, e aqui a gente usou a termoluminescência, para simplificar para a galera. Quanto mais antigo for o tijolo, quando eles jogarem jatos ali no reator nuclear, você bombardeia ali, vai brilhar. E eles têm uma tabela. Quanto mais brilho, mais antigo é. Entendeu? Aí fizeram lá no IPEM, na USP, e dataram. Aí o tijolo deu 2.600 anos de idade. Meu Deus do céu. 2.300, corrigindo, 2.300. Beleza? Não. Sabe por que não? Por quê? Por quê? Nabucodonosor, eu falei, foi 587. Então, para ser da época de Nabucodonosor,
tinha que dar 2.600 anos. Não 2.300. 2.300 é a época de Alexandre o Grande. Na época de... Você entendeu? É como falar o seguinte, eu tenho uma prova aqui do Podpah, vamos um negócio 300 anos depois? Entendi. Aí eu fiquei cafifado, falei, não, ser falso não é, porque se fosse falso ia dar uma coisa moderna. Mas não chegou a Nabucodonosor. Aí o Casimiro Munita e a Sônia, que são do Instituto lá de Energia Nuclear, que são especialistas nisso, eles falaram, não, Rodrigo, a gente aqui data por termoluminescência a última queima do tijolo. Não necessariamente quando ele foi feito, mas quando ele foi queimado. Então, por exemplo, ele foi feito e foi assado num forno. Entendi, foi quando pegou fogo. Então ali eu tenho uma data. Mas se 200 anos depois esse tijolo estiver num prédio que pegou fogo, eu vou ter a data desse fogo. Se esse tijolo estivesse no Museu Nacional do Rio de Janeiro que incendiou, ele ia ter a data ele ia ter a data daquele incêndio ali. Aí o Casimiro falou assim, não tem nada que diga que a Babilônia pegou fogo. Eu falei, não, a Babilônia não foi destruída por fogo. Aí eu fui pra Europa, fui pra Londres. E por que tanto se fala fogo na Babilônia? Eu fiquei pensando nisso agora. Eu falei, não foi no fogo? Você nunca ouviu um reggae que fala? Sim. Fogo na Babilônia. É que não foi feito por arqueólogo, né? Mas o fogo... Houve um fogo sim na Babilônia. Que foi... O reggae não tá errado, não. E que fogo é esse? Esse que é o fogo, mas eu fui descobrir isso lá em Londres. Lá tem o Museu Britânico. E tem o Finkel, que é o maior especialista em ler. Isso, ele consegue ler, eu não. Nossa. É igual quem sabe o inglês mais ou menos e quem fala fluente. Ele tem uma das maiores coleções de tabletes da Babilônia, estão lá no Museu Britânico. E tem um tablete lá, quando eu falo tablete, gente, é esse pedacinho de argila com inscrição, que fala que um dos generais de Alexandre o Grande restaurou o templo de Eságila, porque foi o único prédio que pegou fogo. E havia, segundo o tablete, ele está quebrado, até uma ideia que foi um fogo provocado pelos deuses, que alguns acham que foi um raio que caiu do céu e que incendiou o prédio, mas o outro tablete dá a entender que foi na guerra que o prédio foi incendiado, ou seja, da Babilônia toda, o ponto mais sagrado dela, que era o templo de Eságila, pegou fogo. Daí a ideia do fogo na Babilônia. Entendi. Você tá entendendo? O lugar mais sagrado. Se você tá lá no Vaticano e queima a Basílica de São Pedro, não foi o Vaticano todo que queimou, mas queimou a Basílica de São Pedro, uau! É um incêndio do Vaticano. Sim, entendi. Então o incêndio da Babilônia foi isso. E foi na época de Alexandre o Grande ou de um dos seus generais. Eu devia ter te conhecido há mais tempo, mano. Aí Queria ter eu falei, nas ideias há bingo, muito tempo já. eu achei duas coisas aqui. Por a data do incêndio de Alexandre. E a data do... Não, a data do incêndio, a data disso, mas eu achei mais uma outra coisa. O quê? Refina comigo. A Babilônia era enorme. Certo. Até a descoberta, eu tinha um tijolo da Babilônia. Depois dessa descoberta, eu tenho um tijolo e sei de qual prédio que ele veio. Que foi o único. Isso é muito... Isso... Qual é o valor disso? Priceless. Não tem valor. Por que você não vende? Faz Primeiro que todo o acervo faz parte do NASP lá, né? E segundo que eu não vendo que a gente ganhou algo maior.